Olá, meninas! Bom, eu sou a professora Elaine Ribeiro e eu vim aqui hoje dar uma videoaula para vocês da disciplina de metodologia do ensino na educação artística. Bom, essa é uma área que me interessa muito. Eu também dou aula de educação artística, então me interessa bastante. Então hoje eu trouxe essa aula para vocês. Meninas aí que vão dar aula, né? Algumas talvez já estejam em sala de aula, estejam aí se aprimorando, fazendo uma especialização, enfim. E então a gente está aí com essa aula para o ensino médio normal. E eu trouxe hoje uma metodologia muito interessante de Ana Maria Barbosa May, dos anos 80, e que eu gosto muito, da educação artística triangular. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa metodologia e também depois como aplicar em sala de aula, porque não adianta a gente ter a teoria, a gente ter o conhecimento e não saber como aplicar com os nossos alunos aí do ensino fundamental 1 ou da educação infantil, tá bom, gente? Então, gente, essa metodologia triangular, ela é baseada, né, o nome já diz, né, triangular são 3, né? Então ela é baseada em leitura de imagem, contextualização e o fazer, né, a parte prática. Então, como é que a gente aplica, né? A teoria da Ana Maria Barbosa May é de que para nós aplicarmos essa metodologia, nós temos que primeiro fazer uma leitura de imagem. Por exemplo, né? Se eu trouxesse uma pintura de Van Gogh, eu iria trazer as pinturas dele para que as crianças fizessem leitura de imagem, né? Elas precisam conhecer a imagem e fazer essa leitura de imagem, né? A gente aprendeu também, né? A gente aprende e aprendeu aí em didática que nós fazemos leitura do mundo, né? Quando a gente alfabetiza, a gente sabe que a gente faz a leitura do mundo, né? Que todos nós, desde pequenos, uma criança, por exemplo, quando ela vê lá o símbolo da Coca-Cola, mesmo sem saber ler, ela sabe que é o símbolo da Coca-Cola. Quando ela vê lá o símbolo do Minecraft, né, que agora é uma moda aí com as crianças, esse joguinho de Minecraft, né, joguinho, desenho, né, e tal, eles sabem que é o Minecraft, mesmo sem saber ler, porque nós fazemos a leitura de imagem. A gente vê lá, né, no banheiro masculino, banheiro feminino, a gente vê um bonequinho de menina, um bonequinho de menino. Então a gente sabe que é um banheiro masculino, um banheiro feminino, mesmo sem saber ler. Então tem várias coisas que nós sabemos o que significa somente com a leitura de imagem. Então o primeiro pilar dessa metodologia é exatamente a leitura de imagem, que é o que aí Paulo Freire também disse, né? Nós lemos o mundo, né? A gente não lê só o que está na cartilha, a gente não lê só o que o professor ensina, a gente não lê só o que está nos livros, a gente lê o mundo, nós lemos o mundo diariamente, o tempo todo, desde o dia em que nós começamos a perceber se nós temos a nossa visão perfeita, nós lemos o mundo. E aqueles que têm deficiência visual leem o mundo, com tato, né? A gente aprende aí a Libras também, né? As Libras, como ler em Libras, como ensinar em Libras, né? E no método Braille. Então a gente tem vários tipos de leitura. Libras com a gesticulação, com os sinais, e também temos o método Braille para a gente ler o mundo, com as mãos, né? Então a gente usa o tato, a gente usa a visão, a gente usa todo o nosso corpo, todos os nossos sentidos para ler o mundo. Um cheiro, né, que a gente sente, que nos traz a memória afetiva de um tempo, de um lugar que a gente foi, da avó que fazia bolinho de chuva, né? Então a gente tem essa leitura de imagem por todos os nossos sentidos. Então a criança, ela deve ser estimulada primeiro na educação artística pela visão. Então nós vamos trabalhar aí a leitura de imagem. Se nós temos crianças com deficiência auditiva, ela vai conseguir fazer a leitura de imagem, nós vamos nos comunicar com ela pelas Libras. E a criança que é deficiente visual,
nós podemos fazer a descrição. Aí a gente ainda pode trabalhar com toda a turma a descrição da tela. Olha que legal! Ao mesmo tempo que as crianças estão fazendo a leitura de imagem, elas fazerem essa descrição oral para que o amigo ou os amigos que têm deficiência visual e que são nossos colegas de classe, nossos colegas de turma, também possam fazer essa leitura, porque essa leitura para eles é diferente, ela tem que ser auditiva. Olha aí a audição na nossa educação artística, né? Então a gente vai fazer a descrição. A minha avó, ela era cega, ela era deficiente visual. Ela já faleceu, infelizmente. Ela era deficiente visual desde que eu tinha 7 anos. Ela ficou devido a uma catarata, enfim, complicações. E ela, até a novela, a gente descrevia para ela. A gente assistia a novela, um filme, comerciais novos. A gente ia descrevendo como era. Época de show do Roberto Carlos, né? Que imagina, a gente não perde um ano, né, gente? Natal a gente espera para assistir o show do Roberto Carlos de fim de ano. A gente descrevia como ele estava vestido, como artista, qual era o artista, como ele era, como ele estava vestido, aquele que ia participar do show. Então, gente, a leitura de imagem é a primeira coisa para despertar esse encantamento na criança pela arte, tá? Daí vem a ideia de Barbosa May do tripé, né? Desse tripé, dessa trilogia, tá bom? Então, leitura de imagem. A segunda é a contextualização. Gente, toda obra, toda arte, todo movimento artístico, ele retrata uma época vivida, né? O modernismo, ele teve a sua época, ele teve o seu momento político. Ah, que momento político que estava na época do modernismo? O que isso teve a ver com os avanços, com a evolução das artes, da literatura? Porque quando a gente fala em educação artística, em artes, não tem só a ver com a arte plástica, né? Artes plásticas, a gente sempre lembra o quê? De quadros, né? De esculturas, a gente só lembra disso. Mas não é só isso, o grafite é uma arte plástica, a música, o cinema, o teatro, a televisão, tem muitas coisas que são arte, né? São a nossa cultura. Então não é só quando a gente começa, né, geralmente com a criança, pelas imagens, até porque muitas vezes a gente está trabalhando com crianças que ainda não sabem ler e escrever, mas esse contexto artístico, ele tem todo um envolto, ele tem um envolto literário, dramatúrgico, político, né, social. Então tudo isso envolve o aparecimento de um movimento artístico, de artistas deste movimento e de obras que obviamente são consequências desse movimento e desses artistas que afloram esse movimento. Então, gente, a contextualização é exatamente isso, é você trazer em que época que essa obra foi pintada, né? Digamos assim, a gente está trabalhando a partir de uma pintura. Lembrem que nesse caso a gente começou com uma imagem. Então, que época que foi? Quem eram os artistas, os outros artistas, além deste que a professora trouxe, que também faziam parte, eram destaques nesse movimento artístico? Por que esse movimento artístico surgiu? Qual o motivo? Qual foi o movimento artístico anterior a este? E por que evoluiu para este? Qual era o momento político? Tem a ver com política? Ele trazia críticas sociais, questões políticas. O que ele trazia? Ele trazia reflexões para a sociedade, para o cotidiano da sociedade. O que ele trazia? Ele trazia o quê? Quais eram os artistas, por que ele foi criado, por que essas pinturas foram criadas, houve uma exposição, não houve, foram artistas independentes. Então você tem que trazer a contextualização. Esse é o segundo tripé. E o terceiro é o fazer. Aí vem a parte boa, né? A parte que eles gostam de fazer, gente. Então, por exemplo, a gente pode propor, se a gente está trabalhando Tarsila do Amaral, a gente está trabalhando o Abopuru,
a gente traz o Abopuru, coloca lá para eles verem como era e pede para eles fazerem uma releitura. E nessa parte a gente explica para eles e traz releituras de outros artistas desta obra para mostrar para eles que ao ver a releitura eu vou enxergar a obra Abopuru de Tarsila do Amaral nesta releitura. Porém, a releitura não deve e não precisa ser idêntica ao original. É uma releitura, é como você vê, né? Eu lembro que eu trabalhei uma vez a Mona Lisa com a minha turma. E eu trouxe a Mona Lisa da turma da Mônica, a Mônica de Mona Lisa, a Marge dos Simpsons de Mona Lisa, assim, várias, Mona Lisa roqueira. Então, várias Mona Lisas. Foi muito bacana. As crianças viram todos os tipos e conseguiram entender que eles deveriam fazer a releitura deles. Porém, ao ver aquela releitura, automaticamente vem a alusão à Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Então, gente, pra gente colocar em prática, né? Eu já fui aí falando alguma coisa, né? Então, se eu vou trazer, por exemplo, Tarsila do Amaral mesmo, né? Vamos fazer com a Tarsila. Tarsila do Amaral é muito trabalhada no Fundamental 1. Dificilmente as crianças não saem do Fundamental 1 sem conhecer Tarsila do Amaral e o Abopuru. Então, eu trago o Abopuru, eu mostro para eles, uma coisa que as crianças sempre descobrem quando a gente trabalha a leitura de imagem do Abopuru, é que aquela pose assim, ó, gente, ele tá fazendo isso aqui, ó. Não é o nariz, gente, não é o nariz, porque as crianças pensam que é o nariz. Eles se assustam e falam, tia, mas eu achava que era o nariz do Abopuru. Não é o nariz, gente, é o braço dele, ele tá, ó, nessa posição aqui, ó, pensando na vida, tá pensando na vida. Então é muito legal, né? Engraçado as crianças descobrindo, né? Então aí vocês vão trazer esse Abopuru, vão fazer essa leitura de imagem, vai haver descobertas, as crianças de repente vão descobrir isso, é uma das primeiras coisas que eles descobrem, gente. Já trabalhei o Abopuru com os meus alunos e eles descobrem isso, é mó barato. E aí depois você vai trazer o contexto, você vai trazer a semana de arte moderna, você vai trazer várias coisas que mostram o contexto histórico do modernismo e do trabalho da Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral estava na época do modernismo. E aí a gente tinha outros artistas nessa época. A gente tinha dramaturgia, a gente tinha Monteiro Lobato, gente. Nessa época tinha Monteiro Lobato. Vocês têm noção disso? Então, é uma época muito rica, que dá para vocês trabalharem muitas coisas com as crianças. Dá para trabalhar Monteiro Lobato, dá para trabalhar a Tarsila do Amaral, dá para trabalhar muitos outros artistas, a Semana de Arte Moderna, a importância que a Semana de Arte Moderna teve para a arte no Brasil. Então vocês vão trabalhar tudo isso contextualizando. Depois vocês podem fazer uma releitura e podem criar uma Semana de Arte Moderna na escola. Olha que legal, uma exposição na escola. Vocês podem trazer várias pinturas para que as crianças se inspirem no modernismo. E aí criem as suas próprias obras modernistas. Então elas não precisam fazer a releitura destas obras. Elas vão criar a própria Semana de Arte Moderna. E nessa Semana de Arte Moderna na escola, elas vão fazer como foi lá a Semana de Arte Moderna, lá em 1921. Elas podem fazer poesia, elas podem fazer esculturas, elas podem fazer também as pinturas plásticas. Então, elas vão escolher o que fazer. E aí vocês vão montar uma linda exposição de Semana de Arte Moderna. E vocês podem também, nesse contexto, confeccionar convites para as outras turmas. Esses convites podem ser em forma de cartazes. Vocês podem fazer cartazes, separar por trios as crianças, e esses trios levarão cartaz de turma em turma para apresentar a Semana de Arte Moderna. E eles podem fazer um pequeno apanhado do que foi a Semana de Arte Moderna, para que as outras turmas saibam do que se trata, em que foi inspirado, e aí
falar que vocês, a turma de vocês, seja a turminha desde a educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental 1, vão fazer essa exposição da Semana de Arte Moderna. Olha só que ideia rica, que ideia maravilhosa. Além disso, ainda dá para fazer essa culminância, né? Essa culminância com a Semana de Arte Moderna da sua turma, convidando também os pais. De repente pode ser próximo à hora da saída, quem sabe, né? Para facilitar, os pais já vão mesmo buscar os seus filhos, marca meia hora antes. Meia hora antes nós teremos a exposição da Semana de Arte Moderna da turma 202, digamos que seja 2º ano. Tô inspirada com o 2º ano, hein, gente? Porque esse ano eu vou dar aula no 2021, eu tô com uma turma de 2º ano, desafio. Então, eu tô inspirada com o 2º ano, tô inspiradíssima. Então, vocês podem apresentar e colocar lá, fazer tudo feito pelas crianças, gente. A gente, ai, professora, mas inventa moda, a gente já tem que fazer tanta coisa, e estuda, e faz planejamento, e recorta, e cola, é tanta coisa que a gente tem que fazer, gente. As crianças é que vão fazer, vocês não vão fazer nada. Nós somos mediadoras, nós estamos ali para mediar, para organizar, para coordenar o trabalho. Nós não vamos trabalhar, nós vamos coordenar. Eles é que vão trabalhar, eles vão colocar a mão na massa, eles podem fazer um cartaz bem bonito e pintar com tinta, com o que tiver disponível na escola. Ah, professora, a gente só tem guache, vai fazer com guache, não tem problema. E aí eles vão fazer um cartaz bem bonito para os pais, talvez, quem sabe, fazer um convite mesmo. Turminha de 2º ano, tá escrevendo, já tá lendo, pode fazer um convite, escrevendo, mostrando ali também para os pais que o contexto de alfabetização está em andamento, que essas crianças estão adquirindo, estão se apropriando da alfabetização de fato, que se iniciou lá desde a educação infantil, se consolidou no 1º ano na alfabetização e continua nesse 2º ano. Então vocês podem fazer um convite individual e um cartaz para colocar no portão da escola, convidando os pais para chegarem aí meia hora antes, gente. Facilita, sempre tenta facilitar a vida dos pais. É claro que a vida de todo mundo é corrida, a nossa também é. Então facilita, bota meia hora antes da saída, porque aí o pai que trabalha, a mãe que trabalha, pede o patrão para sair meia horinha antes. Ah, não, vou lá ver a exposição do meu filho, né? A gente se esforça, né, para estar presente. A gente sabe como é que é. A gente é mãe também, é tia, é madrinha. Então a gente sabe como é que é. Então, gente, vamos fazer? Olha só, eu tenho certeza que os seus alunos nunca irão esquecer dessa aula de artes. Gente, ensino fundamental 1, nós também temos que ensinar arte. Então a arte não pode ser dada... A arte é só... dá um papel lá, a criança desenha, pinta o que ela quiser, taca tinta. Não é assim, gente, não é desse jeito. A arte, ela vai nos acompanhar por toda a vida, né? Eu tô aqui pintando a minha casa, gente. Pintei aqui o quarto do meu filho, o quarto do meu outro filho, vou pra sala. Eu tô fazendo arte, gente, tô fazendo arte. Eu tenho que saber como é a tonalidade, o que é cor primária, o que é cor secundária, que cor juntando com qual vai dar que cor. A gente leva pra vida. A arte, ela alimenta a alma, gente, a música, a literatura, a dramaturgia, alimentam a alma. A gente acabou de vir, a gente está ainda, né, em distanciamento social, em plena pandemia. O quanto a arte nos ajudou, gente, nesse período. Então vamos ensinar as nossas crianças desde pequenininho a arte de verdade, com embasamento, usando o nosso conhecimento, estudando para isso. Vamos, gente, nós podemos fazer a diferença. Nós somos professoras, gente. Nós podemos fazer a diferença. Vocês, em breve, serão professoras, são agora alunas do ensino médio normal, serão professoras e estarão fazendo a diferença. É isso que nós faremos nós fazemos e continuaremos fazendo pelo nosso país. Ensinando, gente, só a educação pode mudar. E isso passa também pela arte, gente. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês peguem aí essas dicas.
Aprendam um pouco mais sobre essa metodologia de Ana Maria Barbosa May, vocês vão gostar. É uma boa metodologia que eu gosto muito, eu acho que é o básico da arte, ok? Tchau, gente!